A coletivização do indivíduo na BNCC. O presente artigo analisa a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, sob uma perspectiva crítica, identificando a mudança de paradigma do ensino diretivo e conteudista para um modelo centrado na participação, na convivência e no protagonismo do estudante. Ou seja, troca-se o ensino pela participação do aluno, pelo aluno falante em sala de aula, pelo debate, exatamente como propunha a escola de Anísio Teixeira, de Paulo Freire e de todos os seus seguidores marxistas, coletivistas, da educação escola nova, metodologia ativa, onde o aluno vira e conversa ao invés de escrever. A análise busca compreender como o documento propõe a coletivização da experiência educacional, deslocando o foco da aprendizagem individual e da autoridade docente para a construção coletiva de um conhecimento que, ao invés de ser técnico, diretivo, objetivo, baseado na lógica, baseado em regras de sintaxe, em ortografia, em ciências, biologia, matemática, raciocínio lógico, essa educação não é baseada nisso. Essa educação é baseada na conversa, no diálogo, no debate político ideológico marxista dentro da sala de aula. São apresentados trechos literais da BNCC que evidenciam essa orientação, acompanhados de uma reflexão sobre as implicações pedagógicas e epistemológicas desse movimento. O estudo aponta que a ênfase em competências socioemocionais, empatia, diálogo e protagonismo, embora positiva em alguns aspectos, fragiliza demais a formação intelectual e se desvincula do ensino sistemático e da transmissão de saberes consolidados. Esse ensino sistemático e esses saberes consolidados são perseguidos pela escola nova, são condenados, chamados de ensino tecnicista, de educação bancária, onde o aluno aprende de uma forma passiva, né? É uma inversão total. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2017, governo progressista de Michel Temer, apresenta-se como um marco normativo que define as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas pelos estudantes na educação básica. Entretanto, a leitura atenta de seu texto revela um deslocamento profundo no eixo epistemológico da educação brasileira. Epistemológico significa relativo ao conhecimento, certo? Relativo ao que é epistêmico. Então, o que é algo epistemológico? É aquilo que se relaciona no ramo do conhecimento, da sua natureza, da sua origem, tá? Então, de regras, de formas reais, concretas, né? Então, a educação, ela passou a se distanciar do eixo objetivo, didático, para ser um eixo ideológico, né? O foco passa da instrução para a interação. Então, ao invés de o aluno ir para a escola para aprender, ele vai para interagir, para falar, para debater, exatamente como propunha Paulo Freire, tá? E Anísio Teixeira, da escola dos manifestos dos pioneiros da educação nova, que é a escola nova, que tanto o pessoal fala de metodologia ativa. É isso. O que funciona na metodologia ativa, eu tenho trabalhos mostrando isso, é a parte diretiva que ela carrega, é o pouco do ensino tradicional que ela carrega. Se você tirar isso da metodologia ativa, ela não funciona. Tá? Então, assim, o pouco que ela funciona é por causa da carga do ensino tradicional, que ela nega e carrega. Tá? Então, o conhecimento objetivo, ele é trocado para a convivência, e o professor, ele é trocado, ele passa a ser um mediador de experiências. Tá? Esse artigo examina como a BNCC constrói um discurso de coletivização da aprendizagem, priorizando valores de empatia, solidariedade, protagonismo e cidadania ativa, mas que na prática nada disso acontece. A análise propõe uma reflexão sobre os riscos pedagógicos de um modelo que valoriza a dimensão social do aprender em detrimento da dimensão
cognitiva. Então, assim, a BNCC ela valoriza a interação, como toda essa educação que vem vindo aí de todos os estados brasileiros, porque todos eles se baseiam nessa educação coletivista da BNCC, né? Então, assim, ele é um documento que ele é regido pelo MEC e as escolas têm que seguir, tá? Então, assim, as que conseguem ainda aplicar uma educação mais diretiva, mais tradicional, são as escolas particulares, né? As competências gerais e o deslocamento do foco do saber para a interatividade, para o coletivo, né? Então, você anula o indivíduo, tá? Anula o mérito, anula o professor e ele passa a ser um debate. A sala de aula passa a ser um palco de debate político ideológico. Logo, nas competências gerais, a BNCC explicita sua intenção de formar um sujeito colaborativo e socialmente engajado. Vamos lá, BNCC, abro aspas, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. BNCC 2017, página 9. A noção de colaborar ocupa o centro da proposta. O conhecimento aparece como meio para uma finalidade moral e coletiva, tá? Então, ideológica, e não como um fim em si mesmo, né? Não existe nada diretivo na BNCC, né? É tudo subjetivo. Eu falo isso no outro vídeo. O ato de aprender passa a ser justificado pela contribuição social e não pelo desenvolvimento intelectual individual do aluno. Então, assim, outro trecho reforça a substituição da instrução, né, do aprendizado pela experimentação. Abro aspas, BNCC, exercitar a curiosidade intelectual para investigar causas, elaborar e testar hipóteses. BNCC 2017, página 9. Aqui a BNCC deixa claro, a curiosidade torna-se o motor do aprendizado. O professor torna-se mediador desse processo, né? O que acontece? Acontece a perda sistemática do rigor, do que é técnico, do que é objetivo. Então, o aluno ele não vai para a escola para aprender ortografia, para aprender... A ortografia, quando você ensina ortografia para esse pessoal que acredita nesse tipo de escola, eles vão falar que você é autoritário, que é o ensino autoritário, que é onde você está depositando conhecimento para o aluno, que é o depositário, que é como o Paulo Freire define no seu livro A Pedagogia do Oprimido, né? Então eles condenam, eles ridicularizam o ensino, né? Então o aluno ele precisa descobrir e não dominar, e não conhecer, ele precisa interagir e não aprender, né? Ele precisa falar e não escrever, tá? Então, a ênfase no entendimento mútuo e na resolução de conflitos também aparece em, abro aspas, BNCC, utilizar diferentes linguagens para produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Fecho aspas, BNCC 2017, página 10. O ensino da linguagem é reinterpretado como ferramenta de convivência. Então, e não como domínio técnico da língua. Então, o aluno, ele não é aluno, ele é estudante. O professor não é professor, ele é mediador. A escola deixa de ser escola para ser um centro de convivência pedagógico, onde se faz oficinas pedagógicas. O aluno não vai lá para aprender. Por isso que ele sai analfabeto, porque é proibido ensinar, né? Inclusive, nas PEIs, na educação integral, é proibido ensinar babebi bobu. Né? É proibido, né? É um absurdo, né? Porque eles não a concepção de ensino deles é sobre a psicogênese da língua escrita, que é um livro escrito por Emília Ferreiro, que é uma marxista, né? Ela era ligada ao PSDB, ela escreveu esse livro, o Fernando Henrique Cardoso introduziu no MEC em 2001, nunca mais saiu, e ela é idolatrada, e tem lugar que você não pode falar, não pode criticar, senão você é massacrado, né? Tem escolas, PEI, se você colocar babebi bobu na lousa, o outro professor tira a foto e mostra para a diretora e você pode tomar advertência, né? Professor, né? Porque é proibido ensinar. A criança tem que descobrir sozinha. E eles acreditam nisso, né? Eles acreditam nisso. Eu já vi professora, eu já vi diretora de escola ensinando alfabetização, conversando com o aluno.
Ela achava que ia ensinar conversando com o aluno. Tão alienado que é esse sistema. Ele é um sistema doutrinário, ele é um sistema que a pessoa cria uma fé por aquilo, não existe nada técnico, né? É uma fé, é uma coragem superior que a pessoa vai ensinar na fé, né? Conversando com o aluno. Né? Isso é um absurdo, né? O aluno precisa de exercício, ele precisa de um sistema, isso é o método, né? Isso que ela está fazendo, de conversar com o aluno para ver se ele aprende, é a método, é não o método, que é o que propõe a psicogênese da língua escrita. Né? E aí tem diretores, professores que vão me criticar, falar, não, professor, porque você não conhece, por isso você está falando isso. Eu conheço sim, conheço muito bem. Não funciona. Né? A prova está aí. Né? Alunos... Não precisa ser muito inteligente para saber que não funciona, né, gente? 2 mais 2 é 4. A língua portuguesa, ele é um sistema, né? Toda língua ele é um sistema, não adianta você fugir, né? Não adianta você querer fugir. Agora você vai achar que a criança vai construir hipótese de escrita, isso é um absurdo, é conversa de cachorro louco, né? Então aqui, voltando à BNCC, por fim, a noção de protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva confirma a virada pedagógica. Abro aspas, BNCC. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Novamente, o coletivo aparece. BNCC 2017, página 10. Vamos lá. O protagonismo do aluno, discente quer dizer do aluno, é apresentado como virtude central, né? Como o foco principal é o protagonismo do aluno, porque nessa concepção da escola nova, tudo isso vem da escola nova de Anísio Teixeira, Paulo Freire, tá? Antônio Gomes da Costa, também o Libânio, aí, que também em 2017 brilhou aí nas universidades, né? Todos eles marxistas, né? Eles acreditam que o aluno ele tem que ser o foco, e não o conhecimento, e não o professor. Então, o aluno é o foco. Então, ele é colocado como o debatedor. Tá? Então, o aluno ele é o foco, e para quê? Para aprender? Não, para descobrir, para debater. Tá? Então, ele é a concepção marxista. Ele é apresentado como virtude central, o foco central. Desloca o papel do professor e relativiza o conteúdo. Então, você começa a relativizar o que é verdade, o que é conteúdo, o que é conhecimento, tá? Para colocar tudo como ideologia, como achismo, como debate ideológico, tá? Então, o foco deixa de ser saber um conhecimento técnico, tá? Então, por exemplo, você deixa de ensinar ortografia, deixa de ensinar verbo, deixa de ensinar a ortografia da forma técnica, da forma como o Kumon ensina, né? Que é sistemático, né? Tanto que o aluno não aprende na escola pública, vai para o Kumon e aprende, né? Porque é lá ensino tradicional, né? Então, o foco deixa de ser o saber para ser o interagir, tá? O ensino fundamental e a aprendizagem como convivência. Na etapa do ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano, né? Tem o Fundi 1, do 1º ao 5º, e o Fundi 2, do 5º, do 6º ao 9º. Né? Na etapa do ensino fundamental, que é do 1º ao 9º, a BNCC acentua a aprendizagem por meio da cooperação e do convívio social. Vamos lá, abro aspas, BNCC. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas. Fecho aspas, BNCC 2019, página 61. A expressão trabalhar coletivamente, a palavra coletivo, eu fiz uma pesquisa, ela aparece na BNCC mais de 50 vezes, tá? Repete-se em todo o documento. O estudo individual, a concentração e o esforço pessoal são substituídos pelo aprendizado coletivo, em grupo. Tudo deve ser feito em grupo. Por isso que você entra nessas escolas públicas e aqueles professores mais alinhados com a BNCC, eles dão tudo em grupo. Agora vocês vão pegar, vocês vão criar, vocês vão fazer. Não existe nada diretivo. O aluno faz tudo errado, o professor bate palma,
porque o que importa é a interação. Então, se o aluno quiser fazer sozinho, ele é perseguido. O aluno, o indivíduo, o mérito deve ser combatido nesse sistema, tá? Essa ênfase na coletividade reduz a responsabilidade individual e dilui a diferença por mérito em desempenho. Então, o que acontece? O aluno que faz muito, ele faz pelo outro, né? E ele não ganha uma nota a mais por isso, e o outro ganha a nota por ele, né? Então, assim, o aluno ele passa a ser um coletivo, ele deixa de ser ele para pensar como todos, tá? Então, assim, aos poucos, por mais forte que a criança seja, ela vai sendo diluída, tá? Ela vai sendo esmagada, tá? Por esse sistema, tá? Outro exemplo emblemático, aprender com os... desculpa, abro aspas, BNCC. Aprender com os colegas, respeitando o modo de pensar dos outros e buscando aspectos consensuais na discussão de uma questão. Eu vou repetir, porque isso daqui é muito pesado, né? É muito ideológico. BNCC, aprender com os colegas, respeitando o modo de pensar dos outros e buscando aspectos consensuais na discussão de uma questão. BNCC 2017, página 62. Vocês veem que não existe nada diretivo, não existe nada relacionado a uma coisa mais objetiva, ao ensino didático, né? É tudo subjetivo, tudo coletivo, tudo em grupo, tudo protagonismo, tudo discussão, tudo debate. É o Paulo Freire, tá? Então, por isso que eu falo, não adianta criticar a escola, colocar a escola cívico-militar, mudar o sistema e continuar com essa BNCC, tá? Porque, assim, outra coisa, a maioria dos professores, eles são do PSOL, são ligados à esquerda. Todos os sindicatos de professores, eles são ligados à esquerda, e a esquerda radical e é mundial, eles são ligados a uma esquerda mundial, tá? Então, assim, existem coisas assim que você entra no sindicato de professores, você vai ver lá eles defendendo a Palestina, coisa que não tem nada a ver com o Brasil, mas é de esquerda, é bandeira da esquerda, que eu quero dizer, eles vão estar defendendo, tá? Então, assim, é uma coisa assim ideológica demais. Então, assim, é muito difícil você resolver o problema da educação no Brasil hoje como está. Você precisaria mudar toda a BNCC, toda a LDB, tá? E ter realmente uma formação acadêmica desses professores, né? Porque as formações que nós temos, elas são baseadas em Vygotsky, que Vygotsky escreveu sua obra de Psicologia na Educação, ele era um russo, ele muito inteligente, não tira o mérito do Vygotsky, só que ele escreveu durante o período do Grande Terror, né, do expurgo, onde quem escrevia qualquer coisa contra o sistema era morto, né? Então, assim, ele escreve toda a sua psicologia da educação focando a formação da criança para o sistema comunista. Por isso que é tudo baseado no coletivo. Tá? Então, assim, as pessoas não entendem isso. Ela precisaria formar esses professores para que eles aprendessem a estudar outros psicólogos da educação, outros pedagogos, né, americanos, ligados a outras linhagens, tá? A linhagem mais tradicional, que é o que funciona. Tá? Abro aspas, BNCC. Então vamos à análise. Essa aprendizagem é mediada pelo consenso, não pela verdade, né? Olha lá, a BNCC diz aprender com os colegas, respeitando o modo de pensar dos outros e buscando aspectos consensuais na discussão de uma questão. BNCC, página 62. Então essa aprendizagem ela é mediada pela interação, pela interatividade, né? Pelo consenso e não pela verdade. 2 mais 2 é 4, mas eu acho que é 5. Então vamos chegar num acordo comum. 4,5. Tá bom então, beleza. Que legal. Né? Aí eles fazem um trabalho sobre isso, apresentam e são aplaudidos. Né? O estudante é estimulado a negociar ideias e não a comprovar a verdade. Né? Porque não é ideia. Tá? Isso daí é lógica. Estudar, você tem que estudar lógica. Ninguém está ali debatendo ideias políticas, né? Então eles transformam a educação num palco de panfletagem política ideológica marxista contra o capitalismo,
colocando que o capitalismo é selvagem, que quem destrói a sociedade é o empresário, né? Colocando o aluno contra o professor que quer ensinar, contra o dono do mercado, contra o dono da padaria, que vai dar emprego para ele mais tarde, né? E aí todo esse sistema vai valorizar o quê? O pobre, vai valorizar o funk, vai valorizar quem fuma né? Então é isso. Essa pedagogia da negociação enfraquece o critério objetivo e o raciocínio lógico, pilares do conhecimento científico. Tá meio tarde aqui, eu vou começar a falar um pouquinho mais baixo. O mesmo padrão se repete em, abro aspas, BNCC, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fecho aspas, BNCC, 2017, página 63. A ênfase emocional substitui a cognitiva, né? Então, a emoção substitui o saber. Em vez de se exercitar a leitura, a escrita ou o cálculo, o aluno exercita interatividade, sentimento, tá? A escola passa a formar bons conviventes, né? Essa é pelo menos a ideia, né? Na verdade, não passa, né? Porque eles ficam brigando entre si, debatendo, né? Então a escola vai formando crianças fracas, né, choronas, né, que batem o pé por aquilo que eles querem, que eles pensam, né? Então por isso que você coloca o filho numa escola pública, quando ele chega no quarto, quinto ano, ele está insuportável, tá? Porque ele é condicionado, isso aqui é um condicionamento, né? E esse pessoal, eles falam assim, olha, a educação diretiva, objetiva, formada de regras, é um condicionamento, por isso que a gente é contra. Mas eles condicionam como a criança? Eles condicionam a criança a ser coletivizada, a pensar no coletivo, e não como ela mesma, né? A relativizar o mérito, a relativizar a verdade, a relativizar o cálculo, a relativizar tudo. Aí ele chega em casa, relativiza a mãe, relativiza o pai, relativiza a vida dele, né? Relativiza. Fala, filho, põe as coisas no lugar. Não, porque eu penso de outra forma, né? E é isso aí, é a escola pública, tá? Então, a linguagem e relativização do conhecimento. Nas áreas de linguagens, a BNCC propõe o seguinte, abro aspas, BNCC. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, reconhecendo-as, valorizando-as como formas de expressão de identidades sociais e culturais. Olha aí, identidades sociais, né? Muito usado aí por movimentos sociais, né? O pessoal vai usar, né? BNCC 2017, página 68. Ao definir a linguagem como expressão de identidades, o documento relativiza a norma culta e o rigor da escrita. O erro linguístico pode ser reinterpretado como forma legítima de expressão. Essa abordagem dilui o conceito de correção e esvazia o ensino sistemático da língua. Esse pensamento é usado muito pelo Antônio Carlos Gomes da Costa. É um autor altamente marxista, né? Ele escreveu a Pedagogia da Presença, Protagonismo Juvenil, escreveu várias coisas, né? E eu li esses livros, são horríveis, né? Horríveis, horríveis. É tudo uma inversão, né? E esse pensamento reflete bem essa linhagem de pensar marxista, né? Que vem lá da Escola Nova, tá? Tudo vem da Escola Nova aí, tá? A maioria dessas coisas vem da Escola Nova. Em outro trecho, abro aspas, BNCC. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagens para ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Fecho aspas, BNCC, página 70. A função do domínio linguístico passa a ser a participação social, e não o desenvolvimento do pensamento lógico e do raciocínio. Então, a função do domínio linguístico, ele não passa a ser o desenvolvimento do pensamento lógico para a pessoa se expressar e para a pessoa expressar o seu raciocínio, mas passa a ser a participação social. A ênfase recai sobre a inserção cultural e não sobre o domínio técnico da escrita, da leitura e da oralidade. O ensino médio, o protagonismo como princípio organizador. O ensino médio aprofunda a noção de estudante protagonista. Eles falam muito isso, protagonismo juvenil, né?
Abro aspas, BNCC. Utilizar diferentes linguagens para exercer com autonomia e colaboração, olha só, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, novamente, coletivo, né? Fecho aspas, BNCC, página 12. O documento defende uma formação em que o jovem é autor do seu percurso, entretanto, sem direcionamento docente e um estudo estruturado. O protagonismo tende a se converter em autodidatismo. Então, ao invés, autodidata. Tá? Então, o protagonismo, ao invés de ser uma coisa estruturada na técnica, na objetividade, onde o aluno domina a técnica, não, ele vai dominar ser autodidata, achar, né? Pensar assim, falar, vire e converse, né? Tem muito nessas formações de professor o vire e conversa. Eles pegaram um trecho do Lemov, que é o Doug Lemov é um educador, autor e formador de professores norte-americano, tá? Então, o que acontece? O Lemov, ele realmente fala o vire e converse, que é quando o aluno universitário, ele apresenta uma tese, um fundamento científico, uma pesquisa científica em sala de aula. Aí, depois dele apresentar, os alunos vão conversar sobre essa apresentação. Tá? Isso não é para ser utilizado dessa maneira que estão utilizando o Lemov. Tá? Eles estão deturpando tudo que... E o Lemov é extremamente rígido, ele é extremamente a favor da educação clássica. Né? Então, assim, eles estão deturpando completamente o Lemov. Mas vamos voltar aqui na nossa BNCC. Né? Então, o documento ele defende uma formação em que o jovem é autor do seu percurso, mas sem um direcionamento, né? Sem um estudo estruturado, esse protagonismo vira o quê? Vira achismo, autodidatismo. Então vai valorizar o quê? A conversa. Tá? A ênfase no coletivo aparece novamente. Abro aspas, BNCC. Promover o protagonismo voltado para o bem comum e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Fecho aspas, BNCC, página 14. A educação, assim, está no fim, viu, gente? Adota um caráter ético e social em lugar do intelectual. O saber é instrumentalizado pela cidadania, né, e pela ideologia, né, marxista, e o conteúdo é mediado pelo comportamento. A gente tem que lembrar que tudo isso ele é utilizado como forma de ideologia, de militância partidária, política partidária, de panfletagem política partidária. Então, você está numa escola, realmente, de qualquer maneira, a criança ou adolescente vai ser levado a pensar com uma ideologia de esquerda, mesmo porque ele vai participar do Grêmio, o Grêmio é ligado com a CUT, né? Então tem todo um sistema por detrás que é todo voltado para a política de esquerda, né? Então, se existe realmente um governador que é de direita, ou que se diz liberal, tradicional, né? Primeira coisa, ele mudaria essas formações de professor. Então, se ele não mudou, é porque não é realmente liberal, não é de direita, tá? Porque o pessoal de direita defende o ensino mais tradicional, embora tenha feito coisas absurdas também, né? Voltando aqui à BNCC, abro aspas. BNCC, compreender as línguas como fenômeno social e coletivo, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como forma de expressão identitária e coletiva. BNCC, página 15. A linguagem deixa de ser vista como sistema de signos, como um sistema de signos, como um sistema ortográfico e passa a ser visto como expressão cultural. Essa abordagem contribui para o apagamento da objetividade e da lógica gramatical em troca da pluralidade e da representatividade. Ou seja, tira-se a objetividade do ensino, a lógica, a gramática, em troca da conversa, da participação, da interatividade para o suposto protagonismo. Conclusão, a representação da BNCC é uma inflexão paradigmática na educação brasileira.
Ou seja, inflexão paradigmática refere-se a uma mudança fundamental e radical de um sistema de pensamento, conhecimento ou prática, né? Como um ponto de virada. Então, a BNCC é uma virada na educação brasileira. Eles pegam a educação tradicional e a destroem. Tá? Sua linguagem prioriza a cooperação, a convivência, o protagonismo, tá? Em favor do pensamento ideológico marxista. Com valores que, embora positivos na dimensão social, né, da maneira que ele é colocado, assim, produzem efeitos colaterais, porque se suprime o conhecimento sobre a dimensão cognitiva da formação. Ao substituir a centralidade do ensino diretivo e objetivo e do conteúdo, condenando-se o conteúdo, como condena Paulo Freire, como condena Gomes da Costa, como condena Emília Ferreiro, né? Substituindo o ensino diretivo e o conteúdo, substituindo por ênfase em habilidades socioemocionais e na aprendizagem participativa, a escola passa a ser um centro de recreação, um centro pedagógico de convivência pedagógica, de participação, recreativo, com atividades pedagógicas, mas não é uma escola. O professor é um mediador, né? O documento redefine o papel do professor e altera a natureza da escola e do aluno. O aluno, ele não é mais um indivíduo, ele é um coletivo, né? A coletivização do indivíduo, portanto, manifesta-se quando o saber deixa de ser uma conquista pessoal e um mérito e passa a ser um processo de inserção social, de diálogo, de debate político, né? Político ideológico, né? Mesmo que assim não se fale em partido, ele é político no sentido... Ele é político ideológico no sentido de um conjunto de ideias, de crenças, de princípio, que está tudo impregnado na BNCC, tá? Que vai retirar e relativizar a lógica, relativizar a gramática, relativizar o que é. Por isso que a criança vai chegar em casa e vai debater com o pai, vai debater com a mãe, vai criticar, vai querer usar droga, vai querer dançar funk, vai querer fazer tudo ao contrário, porque é tudo relativizado, ela aprende assim. Tá? Então, assim, a coletivização do indivíduo, portanto, manifesta-se quando o saber deixa de ser uma conquista, de um mérito, de ser um indivíduo. O indivíduo não é mais indivíduo, ele é uma parte de uma inserção de um coletivo que anda dentro de uma engrenagem política e ideológica disfarçada de escola. Tá? O desafio pedagógico contemporâneo consiste em reequilibrar esses polos. Tá? Aqui, assim, eu coloquei assim para ficar mais clássico, tá? Mas assim, o desafio pedagógico é realmente mudar tudo isso, tá? Isso daí tem que acabar, tem que voltar à educação clássica, educação tradicional. Enquanto não voltar, não tem jeito a educação no Brasil, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e um grande abraço.